Oi pessoal, aqui é o Ciro Massi, médico psiquiatra. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre ansiedade e como ela pode ser comum nas pessoas. Olha, a média mundial de transtornos de ansiedade flutua muito no mundo todo, mas nós podemos falar aqui numa média de mais ou menos 3,6% da população. Agora, quando a gente vem aqui para o Brasil, sabe quanto que é? 9,3%. Praticamente uma a cada 10 pessoas tem algum tipo de transtorno de ansiedade, o que nos dá os tristes títulos de campeões mundiais, né, da ansiedade. E olha, quando você fala de transtorno ansioso, a gente já pensa em transtorno de ansiedade generalizado, né? Aquela preocupação constante que impede as atividades do dia a dia, que traz sintomas corporais, aperto no peito, náusea, ou então uma preocupação de tamanha monta, de tamanho grau, um grau tão elevado que acaba incomodando e prejudicando a sua capacidade de tomar decisão. Mas esse é um tipo de ansiedade, ele não é o único. Você tem, por exemplo, outras ansiedades, cadê minha cola? Como, por exemplo, aqui, o estresse pós-traumático. Então, depois, indivíduos que passam por uma situação de estresse, um assalto, uma violência física, ou muitas vezes apenas sabendo uma notícia ruim. Existe o estresse pós-traumático, tem um nome técnico bonito, né? É uma vicariação negativa, quer dizer, o indivíduo fica traumatizado só de saber uma notícia ruim, ou ver uma foto traumática numa rede social, ou assistir um filme traumático. Isso pode trazer também um estresse pós-traumático, embora o mais comum seja a própria pessoa passar por aquela situação. O transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade. Ele é uma forma de ansiedade, tem tratamento, mas ele não deve ser confundido com ansiedade generalizada. A fobia simples, o medo simples, por exemplo, medo só de barata, né? É um tipo de fobia que pode acontecer, ou uma fobia mais complexa, ter vários medos ao mesmo tempo. Um medo muito comum que acomete as pessoas que têm ansiedade é a fobia social, né? É o medo de falar em público, é o medo de exposição, é o medo de ser introduzido por numa situação social nova, né? E também a agorafobia. Na verdade, a palavra agorafobia vem de ágora, que eram as praças públicas na Grécia. O nome é muito antigo mesmo. Os médicos já conheciam esse tipo de fobia lá na Grécia Antiga, né? Já tinha sido descrito. Então, é o medo de você estar em lugares muito abertos. Hoje esse termo ampliou e abarca, ele incorpora também as pessoas que estão em lugar fechado, cuja dificuldade em sair pode trazer muita ansiedade. Por exemplo, ficar trancado num avião, medo de avião só pode ser uma agorafobia, né? Um medo de passar mal e não ter ninguém para acudir ou de não ter como sair daquilo. Bom, a primeira notícia ruim é que nós somos campeões de transtorno de ansiedade. A segunda notícia, infelizmente ruim, é que vários transtornos de ansiedade podem coexistir, né? Eles podem acontecer ao mesmo tempo. A notícia boa, muito boa, olha, nós evoluímos muito, vou repetir, muito nas formas de tratamento. Então, assim, existem tratamentos muito eficazes, medicamentosos e não medicamentosos, para os diversos transtornos de ansiedade. E assim, está sofrendo? Não dá bobeira, não tem que ficar sofrendo sozinho, não tem que ficar sofrendo de graça, não tem que achar que mas olha, onde eu estou, um monte de gente tem isso, então deve ser normal. Não é normal. Está prejudicando, está trazendo incômodo, tem que procurar ajuda. Tem tratamentos modernos, profissionais altamente qualificados, desde o SUS, passando pelos convênios, até o sistema privado de saúde no Brasil, tem como oferecer uma boa abordagem para esses problemas. A gente continua no assunto ansiedade em outros episódios. Pessoal, muito obrigado.